Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o último vídeo da gravação do livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. O príncipe e as festas, capítulo 46. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que dá para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto do batente da porta. Então os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele. Assim ele adorará junto ao umbral da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra adorará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será 1 efa para o carneiro. Para o cordeiro, na oferta de manjares será o que puder dar. De azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha, 6 cordeiros e 1 carneiro. Eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro. Mas para os cordeiros, o que a sua mão puder dar, e 1 hin de azeite para cada efa. O príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor Jeová nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. Aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. E o príncipe entrará no meio deles. Quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades, a oferta de manjares será 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro, mas para os cordeiros o que puder dar. De azeite 1 hin para cada efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor Jeová, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente, e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado. Então sairá e se fechará a porta depois dele sair. O contínuo sacrifício. E prepararás 1 cordeiro de 1 ano sem mancha, em holocausto ao Senhor Jeová cada dia. Todas as manhãs o prepararás. E juntamente com ele prepararás uma oferta de alimentos todas as manhãs, a 6ª parte de 1 efa
e de azeite a terça parte de um hin, para misturar com a flor de farinha, por oferta de manjares para o Senhor Jeová, em estatutos perpétuos e contínuos. Assim prepararão o cordeiro, a oferta de manjares e o azeite, todas as manhãs em holocausto contínuo. O rei e a terra, diz o título. Assim diz o Senhor Jeová: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade. Então voltará para o príncipe, porque a herança dele é, seus filhos a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo por opressão, defraudando-os da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua possessão, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. As cozinhas do templo, diz o título. Depois disto, me trouxe pela entrada, que estava ao lado da porta, às câmaras santas dos sacerdotes, que olhavam para o norte, e vi que ali havia um lugar nos fundos extremos, para o lado do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que não as tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estes 4 cantos tinham a mesma medida, e havia uma parede construída ao redor deles, ao redor dos 4, e havia cozinhas feitas por baixo das paredes ao redor. E me disse: estas são as cozinhas onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Um riacho no templo, capítulo 47. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. E mediu mais 1000 e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me:
viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Os limites da terra, diz o título. Assim diz o Senhor Jeová: este será o limite conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro. Terra sobre a qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. Assim, esta mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o limite da terra. Do lado do norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o limite de Damasco e o limite de Amate. Azé, Aticom, que está junto ao termo de Aurã, e o limite será desde o mar até Azarenon, o limite de Damasco, e na direção do norte, para o norte, está o limite de Amate. Este será o lado do norte. E o lado do oriente, entre Aurã e Damasco, e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão, desde o limite do norte até ao mar do oriente medireis. Desde o limite do norte até ao mar do oriente medireis. Este será o lado do oriente. E o lado do sul, para o sul, será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até ao mar grande. Este será o lado do sul. E o lado do ocidente será o mar grande, desde o limite do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para
a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós. Estes vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhes dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. A divisão das terras entre as tribos. Capítulo 48. O último capítulo do livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus, o Filho do Homem. E estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, vindo para Mate, até Azar-Enon, limite de Damasco para o norte, ao pé de Amate, terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o ocidental. E junto ao limite de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer terá uma porção. E junto ao limite de Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali terá uma porção. E junto ao limite de Naftali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés terá uma porção. E junto ao limite de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim terá uma porção. E junto ao limite de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben terá uma porção. E junto ao limite de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá terá uma porção. As terras santas, diz o título. E junto ao limite de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor Jeová será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000, repetindo, a oferta que haveis de oferecer ao Senhor Jeová, oferta em terra aqui, será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, para o ocidente 10.000 de largura. Repetindo, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, para o ocidente 10.000 de largura, para o oriente 10.000 de largura e para o sul 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor Jeová estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados entre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles terão uma oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão defronte do limite dos sacerdotes 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor Jeová. Porém, as 5.000 canas, as que restarem da largura, diante das 25.000, ficarão para uso comum da cidade, para habitação e para
arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. E estas serão as suas medidas: o lado do norte de 4.500 canas, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. E quanto ao que restou do comprimento defronte da santa oferta, será 10.000 para o ocidente e 10.000 para... Repetindo, e quanto ao que restou do comprimento defronte da santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente. Estará defronte da santa oferta, e a sua produção será para sustento daqueles que servem à cidade. E os que servem à cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000. Enquadrado oferecereis a oferta santa com a possessão da cidade. As terras do rei, diz o título, e o que restou será para o príncipe. Deste e do outro lado da oferta santa e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, até o limite do oriente e do ocidente, diante das 25.000, até ao limite do ocidente, correspondente às porções, será para o príncipe. E a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o limite de Judá e o limite de Benjamim, será isso para o príncipe. O restante das tribos, diz o título. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção, e junto ao limite de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção, e junto ao limite de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Isacar terá uma porção, e junto ao limite de Isacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção, e junto ao limite de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção, e junto ao limite de Gade, ao sul, do lado sul, será o limite desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto do ribeiro até ao Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. Os portões da cidade, diz o título. E estas são as saídas da cidade, desde o lado norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben uma, a porta de Judá outra, a porta de Levi outra. E do lado oriental 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José uma, a porta de Benjamim outra, a porta de Dan outra. E do lado sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão uma, a porta de Isacar outra, a porta de Zebulon outra. Do lado ocidental, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade
uma, a porta de Aser, outra, e a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Repetindo, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus amigos e familiares. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito, e Filho de Maria, segundo a carne. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, entramos na tua presença neste exato momento, meu Deus e meu Pai, para te agradecer pela conclusão da gravação do livro do profeta Ezequiel, meu Deus e meu Pai. Que seja para a honra e glória do teu nome, e que todos aqueles que escutarem essas palavras recebam de ti sabedoria, conhecimento, virtude, luz, força, prosperidade, saúde, tudo de bom para a vida daqueles que ouvirem estas mensagens, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, porque elas vêm de ti, através do teu Espírito Santo e através do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vamos começar dentro de poucos dias a gravação do livro de Jó. Abençoa-nos também nessa nova jornada, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu lá em Jerusalém, às portas da cidade, do lado de fora da cidade, mas que ressuscitou ao terceiro dia e ficou 40 dias aqui na terra, meu Pai, e 40 dias depois ele subiu ao céu. E para nós ele deixou muitas promessas, as quais são cumpridas até os dias de hoje e para sempre, através do teu Espírito Santo. Glórias ao teu nome, Senhor nosso Deus. Amém.